Oi, aqui é a Mari do Sonho Distante, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar especificamente sobre séries de livros que eu já iniciei em algum momento da minha vida. Parei de ler por algum motivo que eu vou explicar mais ou menos bem sucintamente para esse vídeo não ficar gigantesco, embora ele já vá ficar muito grande. Eu fiquei assustada com a quantidade de livros que deu. Inicialmente, esse vídeo seria sobre todas as minhas séries de livros que eu tenho aqui. Aí eu pensei, não, vou fazer só sobre séries de fantasia. Aí eu comecei a separar os livros e tava ocupando a minha cama inteira. Aí eu pensei, não, então vai ser só sobre séries iniciadas, porque aí eu consigo enxugar ainda mais a quantidade de livros. Me enganei. Que nunca começou a ler uma série, parou e perdeu o interesse e os livros não terminaram de lançar e, enfim, que atire a primeira pedra. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já aproveita para se inscrever e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. E já deixa o seu like, porque você não sabe o rolê que está sendo pra gravar esse vídeo. Eu só vou dizer que eu tô pra gravar ele há mais de 2 semanas. Várias coisas aconteceram no meio do caminho. Hoje eu surtei. Literalmente, eu fiquei deitada por umas 2 horas pra me acalmar, pra poder sentar aqui e gravar esse vídeo finalmente. Mas vamos lá. Se você ainda não fez seu cafezinho, eu sugiro que faça, porque eu estou aqui com o meu. E vamos ignorar a maquiagem borrada, que é do surto de mais cedo. Então, estou aqui com o meu cafezinho, pega o seu aí também, seu chá, sua pipoca, qualquer coisa, porque a gente vai ficar aqui um bom tempo conversando sobre esses livros. Não tem uma ordem muito específica, assim, tipo, séries que eu comecei primeiro, séries que eu comecei depois, dividido por anos, não, nada disso. Eu só fui catando os livros das minhas estantes, das minhas prateleiras, jogando aqui jogando não, tá? Empilhando aqui na sala. E essa é a ordem do vídeo de hoje. Vou começar por essa trilogia da Kiersten White, que inclusive ficou muito famosa pela outra série dela, de Guinevere. E essa trilogia, eu não sei o nome da trilogia, mas eu vou chamar de trilogia Filha das Trevas. Eu li o primeiro volume porque ele veio quando eu assinava o Turista Literário e eu gostei muito. Ele tem uma vibe meio diferente, assim. Eu não vou saber falar exatamente a sinopse, porque tem bastante tempo que eu li, eu devo ter lido em 2018, que foi a época que eu lembro de ter assinado o Turista Literário. Ele se passa na Transilvânia e, pelo que eu me lembro, a gente vai ter uma mocinha que ela é meio que herdeira, assim, o pai dela é líder de alguma coisa, e ela tá tentando fugir de um casamento arranjado, alguma coisa assim, e aí a gente vai ter, então, ela e o provável noivo dela aí, tretando ao longo da história, enquanto ela vai tentando se provar. Eu não sei exatamente se é isso, como eu falei, tem muito tempo que eu li. E eu só li o primeiro volume porque por muito tempo eu fiquei procurando as continuações, que são Dona do Poder e Senhora do Fogo. Eu acredito que esse seja o volume 2 e esse daqui o volume 3. Não sei, porque aqui também não tem nenhuma informação sobre a ordem dos livros. Aqui na capa, inclusive, tá escrito que ela é herdeira de Vlad Dracul. Este nome te é familiar? Enfim, sou muito curiosa pra continuar lendo essa trilogia, mas eu preciso de um tempo, porque são livros um pouco grandes. Eu lembro que eu demorei um pouquinho pra ler Filha das Trevas, e eu demorei pra comprar as continuações, porque, primeiro, os livros da plataforma 21 são muito caros, então eu custei achar eles de promoção, e quando eu achei eu já tinha lido esse daqui há muito tempo, já tinha esquecido, ia precisar reler, então quando eu for terminar de ler essa trilogia, com certeza eu vou reler. Uma série, um gole no café. A próxima série, eu iniciei a leitura dela esse ano, então é uma leitura recente, vou poder falar um pouco mais sobre o primeiro volume, principalmente, que é o único que eu li inteiro, mas tem vlog aqui no canal, então se você quiser assistir e conferir melhor a minha opinião sobre esse primeiro volume, mas eu já adianto que eu pretendo ler essa trilogia inteira esse ano, que é uma trilogia da Nora Roberts, As Crônicas da Escolhida. Em janeiro eu li Ano 1, e aqui a gente vai ter uma pegada bem apocalíptica, assim, fim do mundo, misturado com uma coisa meio sobrenatural, porque o vírus que tá se espalhando aqui, além de ele tá matando mais da metade da população mundial, as pessoas que sobrevivem, algumas pelo menos, desenvolvem alguns poderes ali. Então, nós temos espécies como bruxas,
magos, tem fadas, tem um monte de poder sobrenatural aqui surgindo. Pessoas que voam, pessoas que manipulam fogo, várias coisas do tipo. E eu gostei muito, eu me surpreendi muito com esse livro, porque eu já tinha lido uma trilogia da Nora Roberts lá em 2019, eu acho, ou 18, que é a trilogia dos primos O'Dwyer, que tem uma pegada assim mais de bruxa também. E eu tava com tanta expectativa e me decepcionei tanto que eu tava com medo de dar uma chance pra autora com essa trilogia aqui, mas eu me surpreendi muito com o primeiro volume, tô gostando mais ainda do segundo volume, que é De Sangue e Ossos. Eu já tô quase na metade dele, comecei a ler, se eu não me engano, foi em março. E aí eu li isso aqui tudo, assim, de uma vez. Tipo, sentei na cadeira, botei uma musiquinha de fundo e as páginas simplesmente fluíram. Então eu tenho esperanças de conseguir finalizar essa trilogia bem rápido. E o terceiro volume é A Ascensão da Magia. Não vejo a hora de ler todos esses três aqui pra poder finalmente ter uma opinião completa, mas eu já recomendo demais apenas o primeiro volume. De quantas séries a gente vai falar até eu acabar com esse café aqui. Falando em livros caros, em editora, que é difícil os livros entrarem de promoção, né, como foi o caso da Plataforma 21, eu tenho aqui duas séries, eu já vou mostrar as duas logo, da Morro Branco, que recentemente, ano passado, fizeram aí uma promoção, né, porque acho que a editora se juntou com uma outra editora, e aí fizeram um saldão nos livros, então todos os livros dessa editora estavam por R$ 9,90, eu aproveitei para comprar alguns para minha coleção, mas aqui eu só vou mostrar os que eu já comecei a ler. Eu acho que esse livro veio no Turista Literário também, que é De Volta para Casa, da Sina Maguire. E eu lembro que eu gostei muito disso aqui também, porque ele passa uma vibe crianças... Como é que é? Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Inclusive é uma série que eu também já comecei a ler, mas eu não tenho mais os livros, então eu não vou falar dela aqui. Esse primeiro livro aqui, se eu não me engano, veio sim no Turista Literário. E aí eu li. Ele é bem curtinho, dá pra ler tipo em questão de uma hora, tipo 1h30, 2 horas no máximo, você lê isso daqui. E é basicamente um lugar, tipo um orfanato, uma escola interna, alguma coisa assim, um refúgio, para crianças que dizem ter atravessado uma porta mágica. E essa porta só aparece para algumas crianças em determinados momentos da vida delas ali. E elas atravessam essas portas, vão para mundos mágicos, e quando elas voltam para casa, algumas contam, né, pros pais para onde elas foram, o que elas viram, o que aconteceu. Obviamente que os pais não acreditam e levam essas crianças para esse centro, onde várias crianças que já atravessaram portas mágicas ficam reunidas ali. E aí, no meio disso tudo rola um mistério, tem umas crianças que são mais, assim, paranoicas que outras, e isso aqui foi muito bom. E aí, esse daqui, inclusive, não é o que eu li eu acabei vendendo, porque eu tinha perdido as esperanças de conseguir completar essa série. Mas aí, nesse surto, nesse saldão da Morro Branco do ano passado, eu comprei esse aqui, de novo, né, que eu tive que comprar de novo, e comprei os volumes 2 e 3 também, Entre Gravetos e Ossos, e Sob o Céu Açucarado. Se eu não me engano, ainda tem mais 2 que foram lançados aqui no Brasil, mas essa série é gigantesca. Brasil, né? Todos eles são bem curtinhos, então é coisa de ler, assim, os 3 em um dia só, perfeito pra uma maratona, maravilhoso. Tô só criando coragem pra reler o primeiro livro. Por mais que eu goste de reler livros, eu ainda tenho muitos livros que eu ainda não li. Então, sempre que eu preciso reler algum livro, isso acaba me desanimando um pouco. E ainda falando em Morro Branco, eu tenho aqui Os Noivos do Inverno, da Christelle Dabos. E esse aqui também veio no Turista Literário, inclusive tem o selinho deles aqui e aqui atrás também. E eu li ele, e na época que veio, assim, na caixinha. E aí eu não gostei muito, eu achei a protagonista, assim, meio sem sal, meio bobona, meio... não sei. Só que aí, conforme eu fui vendo várias pessoas lendo, né, além do primeiro volume, porque eu só li o primeiro volume, e as pessoas falando tão bem e tudo mais, e eu fiquei curiosa pra continuar. Então, esse livro esteve diversas vezes em pilhas de desapegos que eu já fiz por aqui pra passar pra frente, pra levar pro sebo, pra vender. E sempre que eu fazia uma revisão ali naquela pilha, eu tirava ele de lá, porque eu ainda tenho esperanças de, né, terminar de comprar a série e poder ler. Por enquanto, eu só tenho aqui o segundo volume, que é o Desaparecidos em Luz da Lua, mas o cenário desse livro é muito bonito, é muito diferente, assim, porque a gente tem essa cidade, tipo, essa ilha flutuante, e a nossa protagonista, ela consegue atravessar para onde ela quiser, através de espelhos. Então ela tá conhecendo ali aquela ilha, ela entra numa sala, tem um espelho, ela atravessa esse espelho e vai parar em outro lugar.
É muito interessante, ao mesmo tempo que ela tá prometida em casamento pra um carinha aqui dessa ilha, e ela foi lá pra essa ilha pra poder conhecer, né, pra casar e tudo mais, conhecer a família dele. Mas eu achei ela meio sem graça, assim, mas eu quero muito continuar. Falando em turista literário, eu acho que eu assinei o turista literário por uns 3 anos, que eu lembro de ter recebido 3 passaportes. E, enfim, parei de assinar porque as caixinhas foram ficando fracas, fui perdendo o interesse pelos livros que eles enviavam e hoje eu só vejo reclamação desse clube, então não penso em voltar a assinar. E a série em questão é A Caçadora de Dragões, da Kristen Scicarelli, que recentemente tem um livro bem hypado por aí, que é, se eu não me engano, Caçador Sem Coração? Eu acho que é isso. E assim, isso daqui é simplesmente maravilhoso. Eu não li Caçador Sem Coração ainda, inclusive tenho bastante curiosidade por ser dessa autora, porque eu gostei muito desse. Consequentemente, quero ler outras coisas dela. Mas eu só li esse primeiro volume, inclusive esse aqui também tem o selo do turista literário. E aqui a gente tem uma protagonista que vai precisar matar simplesmente o dragão mais poderoso de todos, porque ela fez uma merda muito grande aí no passado, que incendiou a vila inteira onde ela morava, e pra se redimir, pra se desculpar com o pessoal que mora ali, o pai dela faz ela matar o dragão mais poderoso de todos. E aqui nesse cenário a gente tem dragões que contam histórias, lendas sobre os próprios dragões, sobre o mundo deles ali. Então são histórias contadas do ponto de vista dos dragões, enquanto a nossa protagonista tá tentando caçar um dos dragões mais poderosos de todos. Então é muito bom, mas eu só li o primeiro volume porque na época não tinha saído as continuações ainda. Demorou um pouco pra sair as continuações, quando saiu tava bem caro, então fui comprando aos poucos em promoções da Amazon. Calma aí que tá cheio de pelo. Então nós temos aqui, acho que esse é o volume 2, A Rainha Aprisionada, e o volume 3, A Tecelã do Céu. As capas são belíssimas e eu adoro histórias com dragões, principalmente por causa de como treinar o seu dragão. Então, sempre que eu acho uma, eu tenho vontade de ler, mas eu queria uma assim, sabe, protagonizada por dragões. Se você tem uma pra indicar, deixa aqui nos comentários. E agora vamos falar de uma autora que, se ela fizer uma lista de compras pro supermercado, eu vou querer ler. Simplesmente amei tudo que ela escreveu até agora. Não que eu tenha lido tudo que ela escreveu até agora, mas os que eu já li de tudo que ela escreveu, eu amei. E eu estou falando de... Cadê o primeiro volume? Estou falando de Vi Schwab, e o primeiro livro que eu li da autora foi Um Tom Mais Escuro de Magia. Acho que também veio no Turista. Inclusive, tem uma outra série dela ali também, que o primeiro volume também veio no Turista. Então, assim, Turista Literário me fez iniciar muitas séries de fantasia que eu não terminei até hoje. Mas esse livro aqui, ele simplesmente me sugou pra dentro dele, e quando eu lia, parecia que eu tava assistindo um filme e tava viajando em outra dimensão. Sabe aquelas cabines de Avatar que eles entram e vão pra Pandora? Quer dizer, eles já estão em Pandora, mas eles entram e vão pro corpo do Avatar. Eu me senti exatamente assim quando eu tava lendo esse livro. Aqui a gente tem 4 Londres diferentes. A Londres branca, a Londres cinza, a Londres vermelha e a Londres preta. Cada uma delas tem uma relação ali muito específica com a magia. Então a Londres vermelha, que é a Londres que tem mais magia, a Londres mais poderosa. Temos a Londres preta, que foi totalmente consumida pela magia. Então, tipo, lá tá só o pó do pó, entendeu? E aí a nossa protagonista, ela consegue atravessar ali entre essas Londres, e tem várias pessoas que têm outros tipos de poderes também. Enfim, maravilhoso. Eu só li o primeiro volume. Eu acho que eu li o segundo. Eu li o segundo também, mas eu não me lembro de absolutamente nada do que acontece aqui, então eu preciso reler esses dois para poder finalmente ler o terceiro volume, que é Uma Conjuração de Luz. Sério, isso aqui... E as capas novas... Eu preciso de todas. E já que estamos falando dela, né, vamos falar sobre essa duologia aqui, que por muito tempo eu achei que era uma trilogia, e fiquei enrolando pra ler, porque eu achei que tava faltando um terceiro livro. Enfim, esse primeiro volume aqui também veio no Turista Literário, inclusive um dos brindes era uma caneca que eu tenho até hoje, por muito tempo foi uma das minhas canecas favoritas, e eu amei isso daqui também. Aqui a gente tem alguns personagens, na verdade, um especificamente. Eles estão na universidade, e eles precisam apresentar um trabalho sobre alguma coisa, e o tema que um deles escolhe é experiências de quase morte e coisas que essas pessoas desenvolvem depois dessas experiências, poderes, alguma coisa assim, sabe? E aí, como são 2 amigos, né, eles vão fazer esse trabalho em dupla, um deles meio que não concorda muito com essa ideia e o outro vai seguindo em frente, e a coisa vai ficando pesada, vai ficando tensa. Maravilhoso. Eu li isso aqui muito rápido, porque o livro, ele funciona numa espécie de contagem
contagem regressiva, a forma como o autor escreveu, então as coisas vão, tipo, do presente, aí vai intercalando com como tudo começou e vai tendo uma contagem regressiva para um evento final. Não dá pra largar isso aqui. E aí nós temos a continuação, então, que é Vingança, que eu quero muito ler, mas eu quero muito reler isso aqui também. Se eu for reler tudo que eu tenho que reler, é bom eu parar de comprar livro, porque senão não vai dar tempo de ler tudo. E falando em releituras, eu trouxe aqui uma série que eu já comecei a ler, eu li o primeiro volume, aí eles estavam saindo com umas capas, depois lançaram um box, aí eu me desfiz das edições que eu tinha, comprei o box, aí eu reli o primeiro volume e nunca mais continuei a série. Inclusive é uma releitura que eu fiz recentemente, acho que foi ali no finalzinho do ano passado, então a história ainda tá relativamente fresca aqui na minha cabeça, não vou precisar reler o primeiro volume de novo. É uma série que eu tenho muita vontade de continuar lendo, porque são duas autoras bem conhecidas aí do mundo da fantasia, e eu estou falando de... deixa eu ver se esse é o primeiro volume. Caiu um negócio. E eu estou falando da série Magisterium, da Holly Black, com a Cassandra Clare. Esse daqui é o primeiro volume, Desafio de Ferro, que eu reli. Fiz algumas marcações, porque como eu tava fazendo releitura, né, queria marcar bastante, assim, detalhes da história, coisas pra lembrar ali nos próximos volumes, plots, personagens, coisas sobre os poderes, a magia que a gente tem aqui, as histórias que rolam dentro desse universo, de como os poderes surgiram, enfim. Aqui a gente tem basicamente uma escola de magia. O nosso protagonista vai precisar passar por um teste, só que ele não tá nem um pouco afim de ir pra essa escola. Ele vai tentar reprovar no teste, mas, se eu não me engano, eles vão achar que ele é tão ruim assim, tipo, ele é tão inexperiente com a própria magia que ele precisa ir pra essa escola pra aprender a controlar a magia dele antes que o caos estoure aí. Então ele vai ter que ir pra essa escola e lá a gente vai ter os dormitórios, né, as panelinhas se formando, eles vão conhecendo ali a história por trás da escola, algumas coisas que já aconteceram, assim, tipo, magias antigas, né, coisas assim que estão voltando, criaturas maléficas e tudo mais. É bem interessante, é um negócio, assim, bem infanto-juvenil, muito rapidinho de ler, muito gostoso, assim, de acompanhar aquela fantasia bem raiz, sabe, com o trio de amigos e o personagem o herói, né, sendo aqui o protagonista que não sabe lidar ali com a magia dele, vai aprendendo e tudo mais, é bem legal. E aí eu só li o primeiro volume, como eu falei, e aqui nós temos então o volume 2, que é A Luva de Cobre, o volume 3, A Chave de Bronze, o volume 4, A Máscara de Prata, e o volume 5, A Torre de Ouro, e os volumes vão ficando cada vez menores. E assim, tô bem curiosa pra chegar até o final. Eu preciso fazer um projetinho aí de novo pra seguir lendo essa série. E aí, como eu falei, né, eles foram lançados nesse box, então tá aqui bem bonitão. Falando em box, calma aí, bicadinha no café, que já esfriou. Eu tenho aqui o box com a série do Povo do Ar e tá faltando um livro porque tecnicamente ele não é da série, só se passa no mesmo universo. Enfim, já que a gente tava falando de Holly Black ali também, né, temos aqui uma série escrita só por ela, sozinha. O Príncipe Cruel, então, foi o único volume que eu li e eu me surpreendi bastante. Por muito tempo também eu tinha receio de ler esse livro, porque eu achava que ia ser uma coisa, um negócio ali mais romance mesmo, e aí foi completamente diferente do que eu esperava, então gostei bastante, quero muito continuar lendo a trilogia. Tenho aqui então o volume 2, O Rei Perverso, e o volume 3, A Rainha do Nada. Eu li Príncipe Cruel em janeiro do ano passado. Aí em janeiro desse ano eu li o outro livro que tem aqui nesse box, que é o Canto Mais Escuro da Floresta. E aí vamos ver em que momento que eu vou continuar essa trilogia, né? Será que eu vou seguir lendo um livro por janeiro de cada ano? Tomara que não, né? Tomara que eu finalize essa trilogia logo pra ter uma noção da história, né, como um todo. Eu tenho aqui também uma série super hypada aí dessa autora, que na época que eu li, que se eu não me engano foi em 2017, eu gostei bastante. Mas eu só tinha o primeiro livro, e eu demorei muito pra conseguir as continuações, então o livro foi ficando hypado, a trilogia foi ficando hypada, e aí eu fui perdendo o interesse, porque o romance começou a ser muito destacado. Tudo bem que é um livro com, eu acho, né, com foco no romance entre os personagens. Não é uma coisa que me interessa, e ainda mais quando tá todo mundo falando só sobre isso, é uma coisa que me deixa receosa, que me afasta da história. Eu tô falando de Corte de Espinhos e Rosas nessa edição aqui, né? Já tem as capas novas, que inclusive eu estou segurando esses... Eu tenho uma história com esses livros, porque esse livro aqui não é o primeiro volume da edição que eu li. Eu li nessa mesma edição, né, com essa capa, porém
eu não tenho ele mais aqui porque eu me desfiz porque eu ia comprar esse box. Na verdade, eu comprei esse box e depois eu me desfiz do meu primeiro volume que eu li. E aí, agora eu estou segurando essas edições aqui até eu achar o box com as novas capas em promoção, porque eu quero ler nas novas capas. Eu nem sei se eu vou gostar, entendeu? Eu gostei do primeiro na época que eu li, mas já se passaram muitos anos. E talvez eu não goste tanto. Mas eu quero as capas novas, porque talvez as capas novas, por serem mais bonitas, me influenciem, de certa forma, a gostar do livro. Faz sentido? Enfim, tenho aqui o primeiro volume, Corte de Espinhos e Rosas, Corte de Névoa e Fúria e Corte de Asas e Ruínas. Acho que isso aqui todo mundo conhece, dispensa apresentações. É isso, quero reler o primeiro pra continuar lendo a trilogia, mas não quero ler nessas edições, mas também talvez eu não consiga comprar o box a tempo do período que eu planejei ler esses aqui, e aí pra não ficar sem, e aí não ler porque eu não tenho, mas eu tinha... Eu tô mantendo eles aqui por enquanto. E aí eu tenho aqui também A Fantasia das Fantasias, a trilogia de Senhor dos Anéis. Já assisti os filmes 50 mil vezes. Eu amo essa história, essa estética, esses personagens, mas eu demorei muito pra ler os livros. E acredito que toda essa parte da jornada deles, que eu gosto nos filmes, foi o que me fez demorar muito pra ler os livros, porque isso torna a leitura muito devagar. Ainda mais nessas edições aqui com a folha branca e a letra minúscula, mas eu li. Na verdade, eu ainda não terminei de ler. Eu li o primeiro volume, A Sociedade do Anel. Aí eu li o segundo volume, As Duas Torres. E estou penando para ler o terceiro volume, que é O Retorno do Rei. Falta assim, não falta tudo isso, porque praticamente metade desse livro é apêndice. Eu fiz até uma marcação aqui pra me motivar, porque, assim... Pra eu não achar que eu tenho que ler tudo isso, entendeu? Eu fiz uma marcação aqui no final, onde acaba o livro de fato, e isso tudo aqui é apêndice. Eu não vou ler o apêndice, pelo menos não agora. Eu só quero terminar esse último volume, mas eu não consigo. Eu nem lembro em que parte que eu parei, se eu vou ter que recomeçar, mas enfim... Falta aí terminar isso aqui. Aqui eu estou considerando também duologias como séries, porque... é mais de um livro, você precisa ler mais de um livro, é a história completa ali. Então eu trouxe algumas duologias aqui também que eu já iniciei. Duologias são tão fáceis de ler, tipo, são só 2 livros. E algumas eu enrolo a beça pra poder terminar de ler, que é o caso dessas aqui. Mas não é que eu enrolo de propósito. No caso desses 2 aqui, eu nem sabia que tinha continuação. Quando eu terminei de ler o primeiro livro, eu senti que tava tudo... ok, não precisava de continuação. E aí um dia, navegando pela Amazon, de vez em quando eu gosto de acessar a Amazon, e aí eu vou, tipo, colocando os livros na minha wishlist e vou descobrindo uns lançamentos que saíram há bastante tempo, mas quando saiu eu não percebi. E esse livro, a continuação desse livro faz parte desse caso. E eu estou falando de Desafiando Estrelas, da Claudia Gray, que também veio no Turista Literário. Na época que veio, inclusive, eu fiquei com receio, assim, de ler, porque ficção científica não é muito a minha praia. Mas a Claudia Gray é a mesma que escreveu alguns livros do universo de Star Wars. E depois que eu acho que eu li os livros dela de Star Wars antes de ler esse. Eu li um, tipo, dela de Star Wars, depois eu li esse, depois eu descobri os outros, e aí quando eu descobri que era a mesma autora, porque tem coisas que a gente não percebe, depois que eu percebi que era a mesma autora, aí eu resolvi dar mais uma chance pra esse livro, e aí que eu achei a continuação, que é Desafiando os Mundos. Coloquei esses livros na pilha de desapego também algumas vezes, mas aí eu lembro que é da Claudia Gray. E aí eu lembro que eu gostei muito de ler ficção científica na escrita dela. E aí eu resolvo manter eles aqui pra dar uma segunda chance. Só que talvez eu precise reler o primeiro volume. Então também é um negócio que eu tô adiando ali, porque eu não tô na vibe de reler livros ultimamente. Agora eu tenho aqui uma trilogia que eu já reli o primeiro volume pra poder continuar lendo a série. Aí eu li o segundo volume, aí eu comecei o terceiro. Aí na época eu tava na faculdade e uma colega já tinha lido essa trilogia inteira. E aí ela me viu lendo o terceiro livro e aí ela tava falando, né, de como foi a experiência dela e tudo mais, e ela perguntou se podia me contar um spoiler. E assim, às vezes eu não ligo muito pra isso, sabe? Dependendo do que é o spoiler, porque, sei lá, tem livro que o meio ali, a história no meio é mais importante do que o final. Então, vou te contar o final. Beleza, não me contando o resto que se passa nas 700 páginas, tá ok. Aí ela me contou um spoiler lá que eu também já esqueci. Então acho que eu já posso ler
o último livro sem comprometer nada, mas eu acho que eu vou precisar reler de novo o primeiro volume, pela segunda vez, reler o segundo volume e finalmente ler o terceiro volume de uma vez. Eu estou falando da trilogia do Mago Negro, da Trudy Caravan. O Clã dos Magos é o primeiro volume, é o livro que eu já li 2 vezes e talvez eu tenha que ler uma terceira, porque eu não me lembro de nada. Sabe o que é nada? Sabe o que é você olhar para um livro, você já ter lido ele 2 vezes e não saber o que acontece aqui? Eu lembro de uma cena muito específica do começo do livro e só. Aí temos aqui o segundo volume, que eu li apenas uma vez, mas aparentemente terei que ler de novo, que é A Aprendiz. E o terceiro volume, que é O Lorde Supremo. Olha o tamanho disso aqui. Eu até já tirei meu marcador daqui de dentro, porque eu desisti de ler isso aqui. Tava demorando demais, eu não tava com paciência. Eu quero aproveitar o livro, sabe? Eu não quero ler só pra poder dizer que eu terminei de ler a trilogia. Eu quero realmente aproveitar aquela história. Então eu vou deixar pra ler no momento que eu estiver mais na vibe desse tipo de fantasia. Vamos falar de mais algumas duologias por aqui. Primeiro, uma duologia... na verdade, essa aqui é uma trilogia, mas só tem os 2 primeiros volumes por enquanto. Eu não vejo a hora da autora lançar o terceiro, porque esse universo aqui é maravilhoso. Eu amei o primeiro volume, não vejo a hora de ler o segundo. Queria muito ler ele ainda esse ano, pra, com esperanças, ter o terceiro aí no próximo ano, não sei. A alergia atacou aqui. Esses livros estão aqui há tanto tempo esperando gravar esse vídeo que já juntou um monte de pó. Eu estou falando de O Veneno na Montanha, da Bianca Jung, e o segundo volume, que é O Chamado do Abismo. Eu li o primeiro volume, se eu não me engano, no ano retrasado. Foi no ano da última Bienal de São Paulo, sem ser a do ano passado. Então foi... Enfim, sem ser a Bienal de São Paulo do ano passado, a outra, porque antes foi a do Rio e aí antes foi a de São Paulo, foi nessa que eu comprei esse livro aqui. E assim que eu voltei pra casa da viagem, o pessoal tava organizando uma leitura coletiva e eu pensei, por que não participar? Minha TBR já tem 347 livros, mas eu posso encaixar mais um. E aí eu simplesmente devorei isso daqui. E aí na Bienal do ano passado eu comprei O Chamado do Abismo e estou esperando para ler, porque eu não quero ler e terminar de ler e ter um intervalo de tempo muito grande, sabe? Entre a leitura do segundo e a leitura do terceiro, pra não esquecer o que aconteceu. Estou adiando essa leitura, mas quero muito continuar. E aí eu vou falar mais dessa duologia aqui, vou fazer uma breve pausa pra poder almoçar e continuar gravando esse vídeo, porque assim... Eu não tô nem em 1/3 dos livros que eu vou mostrar aqui hoje, entendeu? Então vou ter que fazer algumas pausas porque vai ser impossível gravar esse vídeo de uma vez só. Enfim, essa duologia aqui, o primeiro volume, adivinhem, também veio no Turista Literário. E aí, por muito tempo, ficou ali sem a continuação, eu achei que era um livro único. E aí saiu a continuação e eu fiquei tipo, como assim? E não abaixava de preço e eu não conseguia comprar a continuação. E aí quando eu consegui, eu já tinha esquecido tudo que eu li no primeiro livro e vou precisar reler pra poder ler a continuação. O leitor tem muita história, né? Com cada livro a gente tem uma história assim pra contar. Eu estou falando de Uma Sombra Ardente e Brilhante. Eu simplesmente sou apaixonada por esta capa. E pela capa do segundo livro também, que é Um Veneno Sombrio e Sufocante. Eu não sei se tem um terceiro livro, um quarto livro, porque nesse país a gente nunca sabe quando os livros são séries, são únicos, porque não lançam os negócios tudo. Então, li Uma Sombra Ardente e Brilhante, amei, eu devorei isso daqui. E aí eu preciso muito ver a continuação, mas antes, como eu falei, eu preciso ler o primeiro de novo. Tem tanto livro que eu li antes de ter o canal e livros que eu li também quando tinha o outro canal que eu excluí, que dá vontade de reler tudo e fazer vlog de cada um pra poder ter tudo concentrado em um lugar só, sabe? Mas assim, eu sou uma só. Tenho aqui agora uma série de calhamaços pra mostrar. E assim, o motivo de eu não ter terminado essa série ainda não é pelo fato de serem calhamaços. É porque, às vezes, eu fico ansiosa porque eu não consigo terminar de ler um livro, porque parece que eu tô lendo há muito tempo e que a história... As páginas não avançam, não é nem que a história não avança. Parece que quanto mais você lê, principalmente livros muito grandes, mais longe você fica do final, e isso me desanima. Mas não é pelo livro ser grande, é só pela minha ansiedade, por essa sensação, por eu gostar de ver os livros sendo terminados
E quando eu não consigo terminar um livro em muito tempo, eu começo a ficar agoniada e começo a querer pegar outros livros que vão ser mais rápidos. Só pra ver os livros serem... Eu não sei se deu pra entender. Mas enfim, estou falando de Outlander. Eu já li esse primeiro volume 2 vezes, porque eu li a primeira vez. Aí, quando eu li a primeira vez, eu segui lendo, li o segundo, li o terceiro. Aí eu comecei a ler o quarto. E eu pensei, eu tô lendo muito um atrás do outro. Eu vou fazer uma pausa. Fiz uma pausa. Passou 1 ano. Acho que passaram uns 2 anos. Eu reli o primeiro. Estou relendo o segundo. Vai fazer 1 ano que eu tô relendo o segundo. E eu não termino de reler nunca. E eu até baixei ele no Kindle, que ele tava disponível pelo Kindle Unlimited. Aí eu falei, eu vou baixar, porque aí eu não preciso ficar carregando esse tijolo, né? Então eu li muito, eu avancei muito nessa leitura por causa do Kindle, principalmente porque eu levava ele pra academia e aí eu ficava meia hora, 40 minutos na esteira lendo isso daqui. Isso me ajudou a avançar bastante. Mas eu queria voltar a ler no físico, porque eu tô fazendo bastante marcação. Essas marcações em laranja são da primeira vez que eu li e essas aqui são da minha releitura. Então é muito chato ler no Kindle e ter que ficar caçando a parte que eu marquei no Kindle para poder marcar no livro. E, enfim, abandonei a releitura no Kindle e estou criando coragem para continuar relendo no físico. Mas então eu tenho que reler esses 3 para poder continuar a minha leitura a partir de um livro que eu ainda não li, que é o volume 4. E assim, eu não vou mostrar todos os livros da série aqui, né, mas são uns 9, 10 livros, eu tenho quase todos, acredito. Então já dá pra ler, né? Não ter os livros não é mais a minha desculpa, então eu preciso criar vergonha na cara mesmo. Mais um livro que veio no Turista Literário, eu tenho aqui Everless. E eu li esse livro aqui também ali pela época que eu recebi do clube. E no começo, tipo assim, do começo pra metade, eu não tava entendendo nada e tava achando que eu ia abandonar, que eu ia dar poucas estrelas. Da metade pro final, eu comecei a me viciar nesse livro. E logo que eu terminei, eu vi que já tinha uma continuação dele lá fora. E aí eu ficava obcecada, atualizando o Instagram da editora Morro Branco pra saber quando eles iam publicar a continuação. E aí publicaram. E quem disse que eu li? Essa próxima série, eu acho que ela vai ser, tipo, uma das minhas favoritas, desde que eu consiga ler ela até o final. São livros relativamente grandes, e o segundo livro dessa série não me deixou muito animada pra continuar lendo, porque deu uma travada, assim, na história. E aí eu acabei abandonando temporariamente. Mas eu quero muito reler também, pra poder continuar lendo. E recentemente também saiu um 5º livro dessa série, que eu não sei em que contexto ele se passa, se é muito tempo depois, se é antes. Mas primeiro eu tenho que terminar de ler essa série pra descobrir o que acontece no 5º, não é mesmo? E eu estou falando de Eragon. Eu li o primeiro livro, adorei. Eu já gostava um pouquinho do filme. Achei que o filme deixou um pouquinho a desejar, mas eu gostava do filme e aí eu resolvi ler o livro. Gostei bastante. Aí eu li o segundo livro. E foi aqui que eu travei, porque aqui a gente tem aquela parte da história, tipo em As Duas Torres, tá cada personagem em um lugar e cada um tá indo pra um lugar diferente, cada um tá fazendo uma coisa, mas eles ainda não estão ali no objetivo final deles, então tá tudo assim no meio do caminho. E aí você vai lendo e por estar no meio de um processo, no meio de uma jornada, parece que não tá acontecendo nada. Junta isso com momentos em que 2 dragões conversam entre si em uma língua completamente diferente, que não é traduzida, pra gente entender o que eles falaram depois. E aí você fica lendo aquele monte de letras juntas que não fazem sentido nenhum, pra não entender o que tá escrito, pra perder tempo tendo lido aquilo, que não ajuda em nada a leitura fluir. Foi isso que me travou nesse livro. Mas assim, agora que eu já sei que tem isso aqui dentro, talvez eu vá ler com um pouco mais de assim, sabendo o que esperar, né? Mas também sabendo que aquilo não vai fazer falta pra história, então eu posso pular. E aí eu tenho aqui o 3º livro e o 4º pra fechar essa série. Eu sou apaixonada nessas capas. Eu não sei porque que a Roku fez capas novas, sendo que essas aqui são perfeitas. Podiam ter simplesmente feito uma capa dura com isso daqui.
já tá pronto, entendeu? Não precisa de mais nada. Eu falei anteriormente do hype de Corte de Espinhos e Rosas, que me fez perder um pouco a vontade de continuar lendo a série. E o hype dessa trilogia aqui também me fez, sim, não perder a vontade, porque eu li o primeiro volume, mas eu não achei que foi tudo isso que prometeram. Até porque, né, tava lançando a série na Netflix e tudo mais, então eu acabei assistindo um episódio e eu não consegui... Quando eu li, eu não consegui ver o que eu vi na série. E aí eu fiquei muito confusa. Eu achei uma história confusa. Eu estou falando de Sombra e Ossos, da Leigh Bardugo. Eu cacei muitos sites de vendas. Shopee, Enjoei, OLX, Mercado Livre, Amazon, Estante Virtual, muitos sites atrás dessas edições aqui, que na época também tava lançando as edições novas, só que eu não gostei delas, então eu queria essas. E aí, quando elas finalmente chegaram, eu li o primeiro volume e eu me decepcionei. Mas esse aqui eu quero muito continuar lendo, porque eu ouço muita gente falando muito bem dessa autora e dessa série, não dessa série em específico, mas de uma outra série que ela tem. Então, assim, eu quero gostar disso daqui também. Falando de livros que eu cacei muito pra achar, eu tenho aqui mais uma trilogia que também é muito bem falada, principalmente lá fora. Aqui dentro eu vejo algumas pessoas que têm esses livros como favoritos, mas que eles não são tão falados assim. E acredito que isso, né, faça a editora achar que ninguém mais se interessa nesses livros, então eles acabam não lançando. Inclusive, agora enquanto eu almoçava, eu acabei de postar um vídeo no TikTok de livros raros na minha coleção. Esses aqui eu acho que são uns deles, mas eu não mostrei no vídeo em si, porque eu vou fazer outras partes. Me segue lá no TikTok. Dá essa força, me ajuda. O link tá aqui no box de descrição. Eu tô tentando bater o mínimo lá de seguidores pra poder monetizar, pra poder pagar as contas. Vai lá dar uma força, por favor. Procurei muito esses livros e aí quando eu achei no Mercado Livre, inclusive, eu precisei comprar. E eu li o primeiro e eu amei. E aí eu li o segundo e eu amei mais ainda. E aí eu empaquei no terceiro. Não sei porquê, tipo, medo de finalizar, medo de acabar, de não ter mais o que ler, não sei. Eu sei que eu quero muito reler os dois livros que eu já li. Que eu estou falando de Feita de Fumaça e Osso, da Laini Taylor. É a mesma autora de Estranho Sonhador? Eu acho que é, né? Olha aí, relançaram o Estranho Sonhador lá e um... Como é que é? Estranho Sonhador? Esqueci o nome do outro livro. Por que não relançam isso daqui também? O outro é melhor que esse? Enfim, editoras no Brasil. Primeiro volume... Devorei, me apaixonei por isso aqui. Segundo volume, devorei também, me viciei nessa história. Terceiro volume, abandonado, temporariamente, um pouco antes da metade. E aí eu já não lembro de mais nada do que estava acontecendo aqui, mas eu quero muito continuar. E esse livro, ele tem um cenário, assim, bem diferente de outras fantasias que eu já li. Ele se passa ali meio que na Rússia. O cenário é bem parecido. Na minha cabeça, eu vi as ruas da Rússia, como se eu já tivesse ido na Rússia alguma vez. Mas eu vi. E a nossa protagonista faz um curso lá de artes, e ela é toda diferentona, assim, tem o cabelo meio azul, e foi criada por uma quimera que trabalha numa loja que só vende artigos, assim, meio mágicos para outras criaturas mágicas. Dentro dessa loja tem, tipo, uma porta que dá para um outro mundo, uma outra dimensão, assim, meio celestial. Nossa, é maravilhoso. Maravilhoso. O meu problema com séries é que eu só consigo começar a ler uma série se eu já tiver todos os livros. E aí eu pego o primeiro. E aí geralmente quando eu começo a ler uma série, eu quero ler ela do começo até o final de uma vez. Só que eu tenho outras coisas pra ler também. E é isso que não entra na minha cabeça, porque na minha cabeça a série inteira conta como um livro só. E aí eu preciso ler esse livro só, mas que são vários, mas que na minha cabeça é um só, de uma vez, pra poder ler os outros depois. Então, eu sofro. E a próxima série é exatamente isso. Eu achei que eu ia conseguir fazer um desafio com essa série e ler todos eles na mesma semana, mas o primeiro livro não foi bem o que eu esperava. O começo até que foi, mas depois ele começou a ficar assim, meio devagar, meio cansativo. E aí eu parei no primeiro, mas eu quero continuar lendo porque essa série ficou na minha wishlist por muitos anos. Desde a época que eu descobri o Booktube. e eu nunca conseguia comprar esses livros, até porque as capas antigas eram meio feias, assim. Aí refizeram a capa da série Feios. Que coincidência. Eu acho que fizeram de propósito.
E agora essas capas, assim, belíssimas. E aí lançou o... É um filme ou é uma série? Eu nunca lembro. Eu sei que eu comecei a assistir, eu parei de assistir na mesma parte que eu achei chata aqui no livro. Mas eu li o primeiro volume inteiro, inclusive eu gostei bastante, eu li ele de uma vez. E aí nem fiz marcações, porque eu só fui lendo e não queria parar pra ficar colando post-it. Ele tá bem anotado. E aí eu tô aqui com o volume 2, o volume 3 e o volume 4, esperando serem lidos. Eu vou tentar terminar de assistir o filme pra ver se... pra dar uma relembrada na história, né, principalmente. E ver se me reacende o ânimo de ler essa série. Distopia foi um gênero aí bem famoso e não é um gênero que me prende muito. Tanto é que eu não gosto muito de Jogos Vorazes, de, sabe, essas distopias mais famosas. Eu não peguei o hype desses livros, eu não li esses livros. Então, eu não tenho esse sentimento de nostalgia nessa lembrança desse gênero. Então, por isso, acho que a série não me pegou muito, mas eu vou tentar terminar de ler. Vamos sair um pouco da fantasia aqui rapidinho, mas ainda tem muito livro de fantasia pra mostrar. Mas é porque do jeito que as pilhas ficaram aqui, as fantasias agora estão lá embaixo. Eu não vou tentar organizar isso daqui por ordem, porque eu não sei qual é a ordem, mas eu acho que eu já li esses aqui. Eu estou falando de The Walking Dead. Eu li esses livros no meu 3º ano do ensino médio. E antes de ler esses livros, eu já assistia a série. E aí, quando eu tava lendo, tipo, eu tava viciada. Eu adoro isso daqui, adoro qualquer coisa que tenha zumbis. Só que, na época, eu só tinha esses 3. Aí depois eu já não sabia qual era a ordem dos livros, então eu ia comprando assim, quando ficava barato, até conseguir completar a série. Que eu consegui recentemente, em uma ida ao sebo. Esse ano, eu comecei a ler... em 2015. Em 2015, eu só tinha os 2 primeiros. Aí, em 2016, no final de 2016, eu ganhei o 3º. E desde então, a minha série estava incompleta. E como eu falei, eu não consigo ficar lendo a série se ela estiver incompleta. Porque se eu gostar, eu vou querer ler até o último e eu não vou ter o último. E enfim. E aí, só recentemente, então, como eu tava falando, eu consegui completar. Agora eu não sei a ordem, vou precisar pesquisar aí. Ou se você souber e quiser deixar aqui nos comentários, eu agradeço. Mas eu quero muito terminar de ler isso aqui. Eu também não terminei de assistir a série, porque eu não quero, né, perder a vontade de ler os livros. Mas eu gosto muito disso daqui e eu preciso continuar lendo. E eu acho que é uma história que também dispensa apresentações, né? Ainda na vibe dos zumbis, eu tenho aqui uma outra série que eu também comecei a ler no meu 3º ano do ensino médio. E isso aqui foi um surto. Eu comprei os 3 primeiros livros, que eram os que tinham lançado até o momento, e eu não sabia que ia ter mais. Eu achei que era uma trilogia. E aí eu comecei a ler o primeiro assim que eu saí da livraria, porque eu tinha que pegar uma fila pra esperar alguma coisa, um documento, alguma coisa da escola. E aí eu pensei, eu acabei de comprar 3 livros. E se eu começar a ler eles agora? E foi isso que eu fiz com a série das Crônicas dos Mortos. Esse aqui é o 2º volume, A Batalha dos Mortos. O 3º volume, que é A Senhora dos Mortos. Mas antes da Senhora dos Mortos, temos aqui Elevador 16, que é bem fininho, que vai apresentar pra gente uma personagem que vai aparecer aqui. Até aí tudo bem. Devorei os 3, fiquei viciada. Aí quando eu terminei de ler o 3º livro, eu vi aqui atrás isso daqui. Eita, calma aí. Ah, tá. Achei... Cuidando pra não ter spoiler, né? Eu vi isso daqui. Próximo lançamento, A Ilha dos Mortos. Outubro de 2015. Esse livro foi lançado em março de 2015. O próximo estava prometido para outubro de 2015. Guarda essa informação. Aí, o próximo, então, que era este daqui, A Ilha dos Mortos, que eu já li também. Eu fiquei stalkeando, literalmente, o autor, pra saber quando, né, esse livro ia sair. E aí ele saiu em janeiro de 2016. E eu não aguentava mais, porque tava prometido para outubro. E eu tava assim, outubro já passou. Eu quero a continuação, eu quero saber o que vai acontecer. Você prometeu, tive que esperar até janeiro. Aí eu li esse daqui. E aí ele não se cansa de prometer. Próximo lançamento, A Era dos Mortos. Outubro de 2016.
temos aqui A Era dos Mortos, que eu ainda não li, porque esperei tanto pela continuação que perdi a vontade. Esse daqui é a parte 1 e esse é a parte 2. Lembra, né? Outubro de 2016. Janeiro de 2018. Leitor é palhaço, por acaso? Revoltadíssima na época, porque eu queria ler as continuações, porque eu tava empolgada, tava na vibe, tava no... Sabe? Quando você tá lendo uma série e você tá tão imersa naquele mundo que você quer devorar um atrás do outro. E mesmo assim você não entra de ressaca, o que é um milagre. E aí eu perdi a vontade de ler, de tanto que eu esperei. E agora eu quero reler desde o começo, porque isso aqui é sensacional. Essa série aqui, no caso, eu não sei nem se eu posso considerar que eu já comecei a ler, porque eu não sabia que esse outro livro aqui que eu li fazia parte dessa série. E talvez nem faça, e eu não sei do que eu tô falando. O fato é que eu comprei esse box da tetralogia Angélica, e aí nesse box vieram 3 livros, então, que eu ainda não li, e um que eu já li, que aí eu não sabia, continuo sem saber ainda, na verdade, que fazia parte dessa série. Talvez ele seja o primeiro, pelo menos isso, né? Eu li o primeiro, ou talvez eu tenha lido o último, não sei. Mas eu acho que foi o primeiro, que é A Batalha do Apocalipse. Eu não li nessa edição, eu li na edição de capa azul, capa dura. Mas agora ele tá aqui nesse box. E aí tem aqui esses 3 livros, que são Filhos do Éden, que eu acho que é o terceiro. Não tem numeração também, eles querem que a gente adivinhe. Aí tem... Calma aí, eu acho que eu falei errado. Anjos da Morte, que o nome dessa trilogia é Filhos do Éden, né? Aí tem esse aqui, que é Herdeiros de Atlântida, e Paraíso Perdido. Não sei a ordem, não sei se a Batalha do Apocalipse vem primeiro ou vem por último, só sei que eu já li, e desde quando tinha as capas antigas, que eu tinha vontade de ler essa trilogia, mas nem no sebo eu conseguia comprar esses livros. E aí agora, finalmente, nesse box, eu posso fazer essa leitura. Me pergunte quando? Eu não sei. A próxima trilogia é de um autor bem conhecido e muita gente começa a ler ele pelos calhamaços ou pelos livros assim mais de terror mesmo. Eu não. Eu comecei a ler Stephen King por Mr. Mercedes e eu adorei isso daqui. Porque, assim, o grande problema que eu tenho com livros de suspense, livros investigativos, é o fato de eu não saber o que tá acontecendo, tipo, de quem é o culpado, de só saber disso no final. E aqui a gente sabe quem é. A gente acompanha o ponto de vista dele intercalado com o ponto de vista do investigador. Então você sabe a todo momento onde o assassino está, o que ele está fazendo, quão à frente ele está do investigador. E isso vai dando um nervoso, porque o investigador vai chegando perto, vai pegando uma informação, ligando os pontos, e aí quando você vê o assassino já tá lá na frente e você fica... Meu Deus, quando isso vai acabar? Isso me deixou muito presa nesse livro, então foi por isso que eu gostei bastante. E aí eu demorei muito pra conseguir as continuações, então eu acabei não lendo ainda, mas tenho muita vontade de continuar isso daqui. Provavelmente eu vou reler. Eu até já comecei a assistir a série acho que é no Prime Video, né, que tem. Mas também... Eu assisti a primeira temporada inteira? Eu acho que sim. Eu acho que eu assisti a primeira temporada toda. E preciso continuar, né? Eu acho que agora essa é a última série que não é de fantasia. É de romance de época. Séries de romance de época eu acho que pra mim são as mais fáceis de terminar, porque são os livros, assim, que a gente lê mais rapidinho. E são livros que tem um clima gostosinho, assim, sabe? Que você fica confortável lendo e tudo mais, a leitura passa, o tempo passa, tudo passa. Só que esses livros aqui eu acabei não conseguindo ler. E aí os 2 últimos, acho que faltaram os 2 últimos pra ler, porque eu não tinha, na época eu não lembro se já tinha lançado. Eu tô tentando colocar aqui na ordem agora. E eu estou falando, então, dessa série da Julia Quinn, que é Os Rokesby. E a gente tem aqui o volume 1 e o volume 2, que eu já li e adorei. Basicamente, os Rokesby são os antepassados dos Bridgertons. Aqui a gente já tem personagens da família Bridgerton aparecendo nessa história, mas não os personagens que a gente conhece em Bridgerton. São personagens
anteriores a eles. Tanto é que aqui a gente tem o nome dela, a Billie Bridgerton, e a família Bridgerton era muito próxima, então, da família Rokesby. Tanto é que a Billie Bridgerton, né, esperavam que ela se casasse com um lado dos Rokesby. E o começo desse livro, acho que não é o começo, é o começo desse livro? Não sei. Que o cara literalmente cai da árvore nos pés dela. Posso estar confundindo. Mas eu adorei isso daqui. E o segundo volume nem tanto, porque ele já se passa ali em Nova York. E não é um cenário que eu gosto pra, né, acompanhar um romance de época. Então eu gostei mais do primeiro do que do segundo. Mas agora tem mais 2 volumes pra serem lidos. Preciso finalizar. Esses 2 aqui eu acho que não tem necessidade de eu reler pra poder ler esses aqui, porque é daquele esquema de que cada livro vai acompanhar uma história diferente, sabe? Personagens diferentes. Pode ser, obviamente, né, que tenha spoiler desses 2 livros nesses próximos livros aqui, afinal, capaz dos casais já terem se juntado, já terem toda uma história aí, né, anteriormente. Não é bom ler fora de ordem, mas como eu já li, não acho que seja necessário reler pra poder continuar. Então, menos 2 livros pra reler. Voltando pro mundinho da fantasia. Eu tenho aqui A Guerra dos Tronos, que eu comecei a ler, nem me lembro quando, mas já fazem alguns anos. Se eu não me engano, eu comecei a ler A Guerra dos Tronos em 2018, ou foi 2017. Não lembro. Eu lembro que eu li numa edição desse tamanho, tipo, de altura, que eram umas edições de colecionador pocket, aquele box todo preto, com as capas todas pretas e tal, folha de bíblia branca, transparentíssima, tal como a pele de um vampiro, e foi horrível ler naquelas edições. Eu li o primeiro volume, e aí depois eu fui comprando esses aqui, não esses, na verdade, da Leia, essa aqui já é da Suma de Letras, e aí eu consegui ler o segundo volume e o terceiro nas edições da Leia. Perdi meus livros. E eu precisei começar a comprar tudo de novo, mas até o momento eu só tenho o primeiro volume, que, convenhamos, não é nem um pouco confortável com essas letras desse tamanho. Mas agora eu sigo aí na jornada de juntar esses livros de novo nas mesmas edições, né? Porque por mais que eu tivesse também as outras capas na edição da Leia, era cada um de uma edição diferente. Os tamanhos eram diferentes, as capas tinham um negócio meio diferente, enfim. Eu só vou ler isso aqui quando eu tiver a série completa. Eu paguei R$19 em um brechó. É como eu falei, né? Eu li até o terceiro livro. Eu cheguei a começar o Festim dos Corvos, mas eu não avancei muito e acabei parando, porque foi na época que eu perdi os livros. Aí eu me desfiz dos outros 2 que eu tinha, que era o Festim dos Corvos e a Dança dos Dragões. Me desfiz deles porque não achava mais as edições da Leia também, e eu queria manter tudo na mesma edição, então eu acabei me desfazendo. E agora eu vou começar tudo de novo. Mais uma série de livros, uma série gigantesca de livros gigantescos. A Roda do Tempo, do Robert Jordan. Tá, esse aqui nem é tão grande assim, mas tem uns livros no meio dessa série que são enormes. Eu tenho muita vontade de ler essa série. Não assisti a série que foi adaptada ainda. Foi cancelada, né, inclusive. Pra que começaram a adaptar se iam cancelar, então? Pra que começaram a publicar se não vão publicar a série toda? Hoje eu tô revoltada. Hoje eu tô brava. Já falei, né, no começo do vídeo que eu tô estressada porque tá sendo difícil gravar esse vídeo. E, enfim, a série já tem 10 livros aqui no Brasil. E acho que são quase 20 livros, se não mais que isso, publicados originalmente. E aí nem vou mostrar os outros, né? Porque eu não terminei de ler nem o primeiro, então não tem por que mostrar os outros aqui. Mais uma série que eu não terminei de ler nem o primeiro livro. Mas tenho esperanças de, né, da editora continuar publicando, porque aparentemente eles seguem empenhados. E ainda dá tempo de tentar acompanhar o lançamento dessa série, porque eu acho que eles estão lançando, a editora tá lançando um livro por ano. Então, um ano já é pouco pra ler um livro desses, entendeu? Tem que ler um livro por ano mesmo, porque mais do que isso não vai tá dando. E eu tô falando de O Caminho dos Reis, que eu já comecei a ler 2 vezes. Eu comecei a ler ele uma vez sozinha, aí eu avancei um pouco. Aí depois eu reli todas as páginas que eu já tinha lido, porque a meta era ler um capítulo por dia em um projeto que eu e a Yasmin do canal Yas Literarte tínhamos idealizado. Não consegui, não fui pra frente.
nesse desafio. Parei aqui na página 280, fazendo muitas marcações e anotações para poder me lembrar de tudo. E talvez eu tenha que recomeçar esse livro uma terceira vez. E assim, não é um livro pequeno, mas pelo menos eu já tenho o segundo volume. E eu não vou terminar o primeiro tão cedo, então não tem por que me preocupar em ter o terceiro logo. Mas isso aqui é uma série que eu tenho muita vontade de ler, porque eu nunca vi ninguém falando mal disso daqui. E se você conhece alguém que falou mal, não me faça saber quem é. Eu não quero saber, eu só quero ouvir gente falando bem. Não me desmotive a ler um livro de 1.300 páginas. Voltando aos meus anos de adolescência, na verdade não são esses livros aqui, são outros, mas é da mesma autora. A trilogia das Peças Infernais. E eu lembro que na época, inclusive, eu comprei eles na pré-venda. E veio todo aquele problema, né, de que as páginas... Eram as páginas? Não sei, que tava grudada, tava tudo assim... Tava cagada a edição, e aí, né, devolveram e trocaram as edições de todo mundo. Eu passei por isso. E aí eu li o primeiro volume, então, que foi Anjo Mecânico. Eu gostei. Na verdade, o que eu mais gosto dessa trilogia, que eu não li o terceiro volume ainda, é a ambientação histórica dela, porque ele se passa ali no período vitoriano. Porque a questão ali dos caçadores de sombra mesmo não me interessa muito. Eu não consigo me apegar a esses personagens. E aí eu fui ler o segundo e eu acho que eu dei 3 estrelas ou 3 estrelas e meia pro primeiro. Aí eu dei 2 estrelas pro segundo. E isso me deixou com medo de ler o terceiro, porque se as estrelas diminuíram do primeiro pro segundo, o que vai ser desse daqui? Mas eu gosto da ambientação histórica. Acho que essa foi a única coisa que me prendeu, assim, nesses livros. Só que esse universo da Cassandra Clare é um universo que eu tenho muita vontade de conhecer, porque, sabe, tem 2 lados do hype. O hype tem 2 lados. Tem o lado dos livros que eu fico cansada de tanto ouvir falarem bem, e aí eu não tenho vontade de ler. E tem os livros que de tanto ouvir falar bem, eu fico tipo, eu preciso ler, eu preciso conhecer isso, eu preciso, sabe, aquela necessidade, assim, de não só de ler, mas de querer gostar também. Então eu tenho essa necessidade com o universo da Cassandra Clare. Eu quero muito gostar dos livros dela. E aí eu tenho aqui também essas edições de Instrumentos Mortais, tá ao contrário. Essas edições aqui, e tem o terceiro aqui também. Eu tinha as edições nas primeiras capas que saíram, né, com aquelas pessoas na capa. E aí eu me desfiz, porque eu li até o 5º livro. Pois é, meus amigos, você sabia disso? Eu li até o 5º livro, eu não cheguei a terminar o 5º, acho que eu só comecei. E foi quando eu comecei a perder a paciência. Mas eu gostei, eu gostava muito desse universo, dessa série específica. Só que aí no 5º livro eu comecei a desistir e acabei me desfazendo dos livros. Aí um belo dia esses 3 aqui entraram de promoção no Submarino e aí eu resolvi comprar. Por que não? E agora eu quero também as edições que tem as lombadas que se completam. E eu também já tive a trilogia não a trilogia, só o primeiro volume lá, Dama da Meia-Noite. Não sei se é esse o título. Eu lembro de estar lendo ele na época que eu tava fazendo autoescola. Não terminei de ler também porque eu não queria começar outra série, sendo que eu ainda nem tinha terminado Instrumentos Mortais. E eu sabia que tinha uma certa sequência ali, né, entre uma série e outra. E eu também tenho Corrente de Ouro. Tá vendo? Eu quero gostar dessa história, mas tá difícil. E aí, com essas edições aqui, eu quero ver se eu faço um projetinho de leitura, pelo menos pra ler essa série, terminar de ler As Peças Infernais. E enquanto isso, eu vou atrás das outras séries da autora, porque eu sei que tem uma ordem ali entre um livro e outro, uma série e outra. Então eu quero seguir essa ordem certinho pra poder aproveitar, né, cada história ali no seu devido lugar, no seu devido tempo. Falando de livros que eu me desfiz e tive que comprar de novo, que eu tenho dessas, inclusive estou de olho no box de Fallen há tempos, porque eu me desfiz das minhas edições belíssimas. Por que eu faço essas coisas? Em 2015, 16, eu tinha recém começado o meu primeiro canal.
e eu tava lendo The Kiss of Deception. Li o primeiro livro, gostei, achei interessante. O fato de não saber quem era o príncipe e quem era o caçador me deixou nervosa, porque como eu falei lá dos livros do King, eu fico nervosa quando eu não sei quem é quem, quando eu não sei o que tá acontecendo. Então isso me deixou nervosa. Aí eu li o segundo e eu gostei um pouco mais do segundo do que eu gostei do primeiro. Só que aí eu não tinha o terceiro e eu achei que eu não ia conseguir terminar de ler essa trilogia. Então eu me desfiz desses dois. E algum tempo depois a Darkside fez aí uma campanha de relançamento dessa trilogia. Relançou a trilogia toda e eu tinha me desfeito dos meus livros. Eu tive que comprar tudo de novo. Mas aí pelo menos eu comprei os 3. Eu adoro a capa do último livro. Eu acho muito bonita. Enfim, agora estou aí no dilema de reler o primeiro e o segundo para poder finalmente concluir com a leitura do terceiro. Só que eu acho que quando eu for reler isso daqui, eu já não lembro mais quem é o príncipe e quem é o caçador. Eu acho que eu vou pegar um spoiler pra já saber quem é quem. Acho que isso vai me ajudar a aproveitar um pouco mais a história. Mas as edições são belíssimas. Próxima série, eu trouxe aqui, ao invés de mostrar os livros que eu já li, eu trouxe o único livro que falta ler dessa série. É a minha série de fantasia favorita, mesmo sem eu ter terminado de ler, porque foi a série de fantasia que me fez querer mais disso, entendeu? Que me fez ir atrás de mais livros de fantasia, de mais livros que fossem minimamente parecidos com isso. E eu tô falando de Trono de Vidro, e esse é o último volume, Reino de Cinzas, que é o último que falta ler. Inclusive, eu já li metade dele. Na outra edição de capa branca, eu já cheguei a ler metade desse livro, que são 400, 500 páginas. Só que aí eu parei, não sei porquê, parei de ler. E eu resolvi reler a série. Vamos às coisas em ordem. Quando eu comecei a ler Trono de Vidro, eu acho que só tinha até o segundo ou terceiro volume. Ou até o quarto, no máximo. Aí eu li esses 4. Aí lançou o que foi dividido em 2 tomos. Império de Tempestades. Aí eu comecei a reler a série. pra poder ler Império de Tempestades. Aí depois de Império de Tempestades veio Torre do Alvorecer também. Mas aí quando eu tava relendo a série pra poder ler Império de Tempestades, eu já tinha Torre do Alvorecer também, então eu já li Torre do Alvorecer. Aí eu comecei a ler Reino de Cinzas. E aí eu parei. E foi aí que eu comecei a reler pela segunda vez. Eu parei a releitura, essa segunda releitura em Rainha das Sombras. Será que eu preciso reler uma terceira vez pra conseguir chegar nisso daqui? Eu espero que não. Eu tô com medo. Essa é a sensação, é tipo medo de isso daqui estragar toda a experiência, toda a opinião, todo o carinho que eu tenho pelos primeiros livros da série, de quando eu li pela primeira vez. Porque quando eu li da segunda e da terceira vez, eu já comecei a me incomodar com algumas coisas. Então eu tenho medo de chegar aqui, que foi um livro escrito aí há menos tempo, né? É um livro que pegou aí, uma série, né, que pegou um hype também depois de um tempo. E essas coisas vão me, como eu falei, né, vão me afastando das histórias. Então eu tenho medo de ler isso daqui e estragar toda a minha experiência e leitura dos primeiros livros. Porque os 3 primeiros livros são os meus favoritos. Rainha das Sombras, Herdeira do Fogo e Rainha das Sombras, pra mim, são o ápice. Aí depois, Império de Tempestades, Torre do Alvorecer, aí eu acho que começa a cair. Aí eu tenho medo de Reino de Cinzas terminar de afundar a série pra mim, mas enfim. Temos aqui também uma série que por muito tempo eu procurei os livros e estavam esgotados, tanto é que a editora lançou uma edição dos 3 volumes em um livro só, né? Uma edição meio de colecionador, dourada, bem bonitona, assim. Só que eu não queria aquela, eu queria os 3 livros separados. E aí eu consegui comprar, comecei a ler e abandonei a trilogia dos Espinhos. Eu li o primeiro volume. O primeiro volume já foi um pouco complicado pra mim, porque o protagonista, ele é meio assim...
a sutil arte de ligar o foda-se, entendeu? Pra tudo. E aí, em muitos momentos, eu não sabia o que tava acontecendo. Eu achei um pouco confuso. E eu preciso reler, confesso. Mas como é um livro que eu li mais, assim, recentemente, eu tô esperando dar um tempo pra poder reler. Mas eu comecei a ler também o segundo volume, que é King of Thorns. E eu quase terminei. Eu cheguei bem perto de terminar. Aqui eu já tava assim, eu lia 10 páginas num dia, passava uma semana, eu lia mais 10. Cada vez que eu pegava esse livro pra ler, menos eu lembrava do que eu tinha lido anteriormente. E aí foi ficando cada vez mais confuso. Eu falei, não, eu não tô na vibe desse livro, não tá na hora de ler isso daqui. E aí eu abandonei. E, né, obviamente não terminei o segundo, então eu nem comecei a ler o terceiro ainda. A próxima série, aparentemente, eu tô lendo ela um livro por ano, mesmo que esse não tenha sido o plano original. Então eu vou seguir com este plano, que não é um plano, e vou tentar finalizar ela em outubro desse ano, que é o único mês em que eu leio os livros dessa série. Eu estou falando da série Rastros de Sangue, da Kerri Maniscalco. Então, eu li o primeiro volume em outubro de 2020, se eu não me engano, estava na pandemia. E eu amei, completamente viciada nessa série, nesses personagens, nessas histórias. Aí, se eu não me engano, eu li o segundo em outubro de 2021 ou 22. E aí eu li o Grande Houdini, eu acho que foi no ano passado? Foi. Foi? Eu acho que foi outubro do ano passado, então tiveram uns anos aí que eu não li. Ou eu não lembro em que ano que eu li cada um também. E agora falta o quarto e último livro. E aí depois que eu terminar de ler essa série, eu quero muito pegar a outra série dela, do Reino das Bruxas, porque eu adoro a escrita dessa mulher. Não sei se é pelo fato dos livros se passarem em um período que eu gosto, né, que é a Era Vitoriana ali. Isso ajuda. E também o fato dela usar personagens reais, assim, tipo o Jack Stripador, Drácula. Aqui temos o H.H. Holmes, o Houdini. Ela usar essas figuras, né, históricas ali, marcantes pra construir a história dela, isso também ajuda. Aí eu não sei se é a escrita ou se é esses livros específicos, mas eu quero muito conhecer a outra série dela também. A próxima trilogia que eu tenho aqui, eu também quero reler o primeiro e o segundo livro que eu li pra poder continuar. E assim, eu acho que são livros rápidos de ler. Da época que eu li, eu lembro que eu li bem rápido. Só que eu fiquei confusa. Eu acho que eu li tão rápido que eu atropelei as informações. E aí tinha um momento que eu já não sabia nem mais onde a protagonista tava, o que ela tava fazendo, o que tava acontecendo. E aí eu quero muito reler, porque eu também já ouvi muita gente falando muito bem dessa trilogia, principalmente na gringa. E aqui eu não ouço tantas pessoas falando bem, então eu fico meio assim, estagnada. Tipo, eu quero ver mais pessoas falando sobre pra poder ver se eu vou reler, pra poder saber se eu quero continuar lendo, mas eu não acho essas pessoas. E eu estou falando então da trilogia do Vencedor. Temos aqui o primeiro livro, que é A Maldição do Vencedor. Esse aqui eu gostei bastante. Aí o segundo volume é O Crime do Vencedor e o terceiro volume, que é O Beijo do Vencedor. Qual a dificuldade de colocar um número na lombada dos livros? Enfim, não sei qual é a ordem do segundo e do terceiro. Só sei que eu quero muito ler isso daqui. Eu até comecei a pintar eles. Inclusive, comprei uns negócios aí recentemente. Vai ter projetinho aí modificando uns livros. Eu acho que aqui tá na ordem, né? Então, tipo, A Maldição do Vencedor, O Crime do Vencedor e aí O Beijo do Vencedor. Que eu me lembro, assim, superficialmente dessa história, a gente tem uma protagonista, que eu não sei o que ela é também, se ela é princesa, se ela é plebeia, não sei. E ela tá passando ali, tipo, numa venda de escravos. E aí ela vê um cara ali específico. E ela pede pro pai dela comprar ele pra ela. E aí tem, tipo, uma organização secreta, um negócio rolando ali. Ela vai acabar fazendo parte disso, só que aí esse grupo é, tipo, um grupo de traidores ao que o pai dela prega e tudo mais. Alguma coisa assim. Temos aqui mais uma série que eu só li o primeiro volume, porque na época era só o que tinha lançado. E é por isso que hoje eu espero lançar a série inteira e ter todos os livros pra poder começar a ler a série, porque senão elas ficam assim, abandonadas. E eu estou falando de Uma Chama Entre as Cinzas. Eu lembro que quando eu li isso daqui, eu devorei esse livro em uma madrugada. E aí, nunca mais eu li a continuação. Isso foi em 2016.
E eu até cheguei a comprar o segundo livro na capa antiga, né, que era meio azulada, que é Uma Tocha na Escuridão, agora nessa capa nova, mas eu não cheguei a ler. E aí eu acabei optando por me desfazer das minhas edições antigas e adquirir o box com as capas novas. E agora eu preciso não só reler, né, o primeiro livro, como ler até o final da série, né. Usei mais um livro pra ser relido. Essas capas novas estão muito bonitas. Não testa minha paciência, que eu não tô boa hoje. Esses livros aqui também são livros que eu não ouço muitas pessoas falando sobre, mas as que eu já ouvi falar, falam bem. Pra finalizar de um jeito mais leve, então, com séries que não são de fantasia, vamos falar sobre uma das minhas séries favoritas, no caso, séries de adaptação, né, pra TV, porque de livros eu acho... Não sei, não tem tanta magia quanto tem na série, sabe, de assistir. E acho que é por causa da fotografia, das coisas assim, enfim. Não senti muito isso com os livros, mas gosto mesmo assim, porque eu gosto, né, já tinha me apegado à personagem através da série, então quando eu li os livros eu mantive esse apego, mas não senti a mesma magia lendo os livros. Eu estou falando de Anne de Green Gables. Eu tenho aqui a série nessas edições. Tenho numa edição de capa dura da Novo Século, uma edição de capa dura da Príncipes e uma edição de umas capas floridas numa outra editora que eu ainda não descobri qual que é. Mas eu adoro essa série e eu acho as edições desses livros de toda editora que faz uma coleção com essa série, as capas são belíssimas, não tem como errar aqui, entendeu? Então eu fico querendo todas, e aí eu acabo comprando só as que eu acho mais bonitinhas, e eu tenho que ficar escolhendo as minhas favoritas pra poder colecionar, porque não dá pra colecionar todas, né? Mais de 7 livros, então esses aqui são os principais, mas tem os outros livros ali que vão acompanhando outras gerações da família da Anne. E aí eu já não me interesso tanto porque o que eu gosto é da Anne, então eu só vou ler até onde tem a Anne. E se não tiver mais a Anne, eu não tenho mais interesse. Enfim, eu li até... Acho que eu cheguei a ler Anne de Green Gables. Eu li Anne de Avonlea também, que é esse azulzinho aqui. Aí eu lembro de ler também Anne de Ingleside... Não... Anne de Wind Poplars. Eu cheguei a ler Anne da Ilha? Talvez sim, talvez não. Não me lembro. Enfim, li praticamente metade da série. Preciso continuar. Já não tenho mais as edições que eu comecei a ler, que eram as edições da Ciranda Cultural. Provavelmente devo reler em algumas das outras edições que eu tenho. Alguma que eu não tenha dó de marcar e anotar. Porque por mais que eu goste de marcar e anotar livros, tem edições que eu gosto de manter intactas, as edições de colecionador. E aí aqui eu tenho também um box de Perdida, que assim, eu tinha muitas expectativas pra isso daqui. Eu tinha esses livros na minha wishlist desde muito tempo, praticamente desde que lançou, não sei quando lançou, mas desde que eu comecei a acompanhar o BookTube também, eu lembro que eu já tinha colocado esses livros na minha wishlist. E não gostava muito das capas antigas, e aí quando saíram as capas novas eu resolvi dar uma investida. Então, tenho aqui a série completa, o primeiro volume é Perdida, e eu já li. E não se enganem por essas marcações, tipo, quanto mais marcado o livro, mais a pessoa gostou. Nem sempre. Tá vendo esses post-its roxos? São os momentos em que a Sofia me tirou do sério. Tem vlog aqui no canal lendo, pra vocês entenderem a minha decepção. E aí, quando eu fui assistir o filme, foi pior ainda, nem terminei de assistir o filme, acho que eu assisti 5 minutos de filme, larguei. Aí eu comecei a ler o segundo livro, eu li até aqui. De novo, temos muitos post-its roxos logo no começo do livro, que é a Sofia me irritando. São livros bem rapidinhos de ler, assim, são livros mais bem-humorados, tem essa pegada mais humor, assim. Se a protagonista fosse adolescente, eu acho que eu teria gostado um pouquinho mais, porque as atitudes dela teriam sido mais coerentes com a idade dela. Porém, ela tem 25 anos e age como uma adolescente de 15. E aí foi isso que me tirou do sério. Então, eu preciso dar um tempo da Sofia pra poder continuar lendo. Mas eu acho essas capas tão lindas que mesmo que eu não gostar, eu acho que eu vou manter esse box aqui. Uma coisa que me decepcionou muito no filme também foi a diferença de algumas coisas que acontecem. Tipo, eu assisti 5 minutos de filme e já tinha 50 diferenças. Então isso também me deixou irritada e me fez perder a vontade de assistir. O último livro, são 6 livros, eles vão ficando
cada vez maiores, mas quando eu tiver mais de bom humor, assim, com mais paciência pra personagens desse tipo, eu volto a ler. E esses são, então, os 372 livros de séries que eu já iniciei e ainda não finalizei, sem contar, né, as séries que eu ainda nem iniciei, séries que nem estão completas ainda por aqui. E assim, eu gosto muito de séries. Eu gosto da ideia de acompanhar uma história por muito tempo, sabe? Não por muito tempo, tipo, ler 1000 páginas em um livro só. Mas ler 5 livros de 300 páginas. Essa vibe. Eu acho que a gente cria uma conexão maior, né? Com os personagens, principalmente, e com aquele mundo novo que foi construído. E parece que a gente tá vivendo aquilo, porque a gente vai acompanhando, né? Todas as fases, quando tem guerras, quando tem momentos de paz e tudo mais, quando os personagens evoluem, porque eles não ficam com a mesma idade ao longo de todos os livros da série. Enfim, gosto muito de séries, gosto muito de acompanhar personagens e histórias por muitos anos. E muitos anos ao longo das páginas, né? Então é isso o vídeo de hoje. Vou parar de enrolar por aqui, porque, sei lá, já deve ter gente dormindo aí do outro lado. Se você chegou até o final, me diz aqui nos comentários uma série que você começou a ler, mas ainda não terminou, e o porquê você tá enrolando pra terminar essa série. E será que a gente devia fazer um projeto, assim, sem leitura específica? Só pra gente terminar de ler essas séries? Não sei, talvez seria uma ótima ideia. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais aí das minhas leituras em andamento, né, séries aí iniciadas. Talvez eu volte em outro momento pra falar sobre as séries que eu ainda não iniciei. Tem algumas também, a gente vai ficar um bom tempinho falando sobre elas. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!